chamar o professor Zacelo, Fonseca de Carvalho. Eu vou ler uma breve biografia do professor Zacelo. Quero, primeiramente, dizer o seguinte, que quando nós pensamos na organização dessa semana, no convite dos palestrantes, os palestrantes que nós chamaríamos para esta semana, tinha conversado com os alunos, a gente tinha discutido longamente sobre os nomes, quem nós chamaríamos, e a minha sugestão desde o início é que os participantes dessa semana não fossem simplesmente, como se isso fosse pouco, autoridades nos assuntos que a gente gostaria que fossem expostos aqui durante a semana. Mas que, sobretudo, as pessoas que viessem aqui fossem, antes de mais nada, como eu comentei com o professor José Sérgio agora há pouco, que fossem biografias inspiradoras para os alunos da licenciatura. Então, muitas vezes a gente carece muito mais do que partilhar o conhecimento que esses palestrantes trazem para nós aqui. Muitas vezes a gente carece muito mais de personalidades inspiradoras, ainda mais observando que a gente tem um curso de licenciatura, de formação de professores. Então isso eu acho que é tão importante quanto, ou talvez mais importante, do que o próprio conhecimento que eles possam compartilhar aqui com vocês, seja então essa inspiração deles com biografia pessoal. Eu quero agradecer ao professor José Sérgio por ter aceitado o convite que nós fizemos a ele, pela generosidade com que ele tratou os alunos que foram até ele, nesse contato, e de ter se disponibilizado a vir aqui e arrumado na agenda dele espaço para que estivesse aqui com tão pouca antecedência, na verdade, que foi o caso dele. Ele teve dificuldade justamente para conseguir a abertura, porque a gente queria alguém muito especial para fazer essa abertura. Então, a gente conseguiu. Então, quero agradecer ao Zé Sérgio por estar aqui conosco. Tenho certeza que vai ser, como de costume, uma palestra maravilhosa. Então, brevemente, alguns dados, o currículo do professor José Sérgio Fonseca de Carvalho. Ele é livre docente em Filosofia da Educação na Universidade de São Paulo, cursou graduação em Filosofia e em Pedagogia na Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação da USP, foi pesquisador convidado da Universidade de Paris 7, Denis Diderot, de 2011 a 2012, onde realizou o seu pós-doutorado junto ao Centro de Sociologia de Práticas e de Representações Políticas, é isso, Zé, traduzindo? Sob a supervisão do professor doutor Etienne Tassin. Atua na área de formação de professores em Direitos Humanos, com projetos vinculados à Secretaria Especial de Direitos Humanos e de Redes Públicas de Ensino Básico. Foi membro da Cátedra USP e Unesco de Educação para os Direitos Humanos e do Grupo de Estudos em Temas Atuais da Educação, ambos sediados no Instituto de Estudos Avançados da USP. É membro do Conselho Municipal de Educação e Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Desde 2007, desenvolve pesquisas sobre os vínculos entre o pensamento político de Hannah Arendt e a educação no mundo moderno. O título da palestra dele é A Crise da Educação e a Especificidade do Escolar. Eu vou pedir aqui mais uns segundos. Eu tenho que lembrar aqui a presença dos alunos do campus Caraguatatuba, não é? Onde estão vocês? Olha aí, ó. Obrigado pela presença, hein? Alô? Bom dia a todos vocês. Está dando para ouvir? Está ok o som? Se falar um pouco, minha voz é um pouco baixa.
baixo? Ok? Está dando para ouvir? Então, bom dia a todos vocês. Eu queria iniciar agradecendo a comissão organizadora por esse convite. Dizer que é para mim uma grande honra poder abrir esse evento de vocês. Eu queria também agradecer ao Hamilton, a quem vocês chamam de professor Piva. Eu conheci o professor Piva de vocês como aluno. O Hamilton foi um querido aluno no curso de pós-graduação da Faculdade de Educação. Ele fez o curso comigo, acabei participando depois da qualificação do mestrado, da defesa do mestrado, da qualificação do doutorado da defesa. E de alguma forma tenho tido esse privilégio de acompanhar a formação do Hamilton. Foi para mim uma grata surpresa saber que os alunos que estavam lá eram alunos do Hamilton, né? Porque em determinado momento eu falava com a Glaucia sobre isso. Eu falei, então tem um ex-aluno aqui, falei do Hamilton. Eu falei, então, o Hamilton Piva é o nosso professor. Então, Hamilton, um prazer encontrar e saber desse trabalho. Bom, eu tinha falado uma breve palavra antes de eu começar a entrar mesmo na palestra, que é, evidentemente, meu campo não é a matemática, né? Embora eu goste dela, né? Meu campo de atuação é a filosofia. Eu fui, isso não aparece lá, porque eles pegaram o currículo do Lattes, né? Que é o currículo que a gente escreve para a universidade. Mas acho que é importante para vocês dizer que eu, agora faz 20 anos que eu sou professor da Universidade de São Paulo, mas eu fui durante muitos anos professor do ensino básico, né? Professor de filosofia do ensino médio, também professor de educação infantil durante 2 anos. E tenho me dedicado agora, como vocês ouviram, a fazer esse cruzamento entre filosofia contemporânea e educação. Então, o que eu pretendo falar aqui para vocês é uma reflexão sobre a educação, sobre aquilo que eu vou chamar o sentido da formação educacional, né? E para isso eu vou fazer um diálogo com 2 grandes filósofos da atualidade, que é Hannah Arendt e Anne Machado. Então, eu queria começar, na verdade, com a segunda parte, né? Toda a nossa fala aqui, que deve durar aí cerca de 50 minutos, é, ao fim e ao cabo, para elucidar 2 conceitos. Crise, a ideia de crise da educação, e depois a ideia da especificidade do escolar, né? Então, comecemos lá. Quer dizer, por que a gente falar, né, a partir da filosofia sobre o tema da crise? Até porque, tanto a palavra crise quanto a palavra escola são palavras que vocês usam no cotidiano. Pode parecer até mesmo ocioso que vem alguém aqui, atravessa a cidade, para falar para vocês do conceito de crise ou do conceito de escola, vocês que usam esse termo todo dia, que vão para a escola, não sei quantos anos, que eventualmente trabalham na escola. O problema é que eu não estou interessado aqui na palavra, mas no conceito, um pouco mais do que a gente usa. O que eu quero dizer com isso? É que é evidente que a palavra crise, nós vamos começar com ela, é uma palavra absolutamente corrente no vocabulário de vocês. Então não é raro que vocês, por exemplo, falem que vocês estão conversando com uma crise de rinite, com uma crise de sinusite. Ou então que nós, né, e vocês em particular, aqui instituições federais de ensino, vão ter que aumentar um tempo difícil em função da crise econômica, né? Então a palavra crise é uma palavra corrente no nosso vocabulário e que parece que não oferece nenhuma dificuldade no uso. Ocorre, no entanto, que na maior parte, se não na totalidade das vezes que a gente usa a palavra crise hoje em dia, a gente o faz a partir de uma apropriação muito específica e muito recente na história. Eu sei que quando eu falar para vocês recente na história, porque ela tem só cerca de 150 anos, você fala assim, como assim recente? 150 anos. Ocorre que, se no âmbito da tecnologia a gente vive uma sociedade tal que um objeto criado há 4, 5, 6 meses, como o telefone celular, já se tornou velho e obsoleto, no campo da filosofia, assim como no campo da arte, o passado não se torna obsoleto. O que eu quero dizer é bem simples, né? Nenhum de vocês vai achar, por exemplo, que depois que nasceu Picasso, Van Gogh se tornou obsoleto. Os quadros de Van Gogh continuam sendo tão importantes quanto eram há 100 anos ou há 200 anos atrás, né? Então, no campo da arte, para a gente é óbvio que as produções novas não retiram de circulação as antigas, né? Então, há peças de teatro, como o Édipo Rei, que há 2.500 anos são encenadas e continuam atuais, né? Embora um computador feito há 1 ano já esteja ultrapassado. O campo da filosofia é mais ou menos como o da arte, no qual não é só aquilo que boia na superfície do presente que tem importância. Portanto, muitas vezes, um conceito que está há 150 anos é um conceito novo. Ele precisa ser examinado à luz da história. E esse é o caso dessa ideia que a gente usa de crise. Por quê? Quase todos vocês vão me convir que quando vocês falam em crise, a associação imediata que a gente faz é com doença, decadência, declínio e morte, ou ocaso, não é? É assim que a gente usa a palavra. Ou a crise tem a ver com doença, a crise de rinite,
ou a crise tem a ver com uma decadência, a crise econômica que vivemos, e eventualmente, inclusive, com o ocaso, o desaparecimento e a morte. Por exemplo, quando a gente fala a crise do feudalismo ou a crise do capitalismo, a gente está imaginando que o modo de produção vai ruir. Ora, de onde vem esse nosso uso? Ele vem das teorias econômicas, do século XIX, do final do século XIX. Até então, crise não tinha nada a ver com isso. Então, é só no âmbito da economia que a crise significa um desequilíbrio entre produção e consumo, e um desequilíbrio tal que leva a uma decadência da produção econômica de uma sociedade e, eventualmente, inclusive, ao desaparecimento de um modo de produção, como foi no caso. Ocorre que esse hábito, que é restrito ao campo da economia, acabou se espraiando para toda a nossa sociedade. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que coloca todo e qualquer fenômeno como um fenômeno decorrente do econômico. Vamos pensar um termo, uma coisa mais óbvia do que eu estou dizendo é o seguinte: a grande questão, né, quando a Dilma assume o segundo governo, é quem será o ministro da economia. Como se ele fosse mais importante do que a presidência da República. Talvez a nossa ordem seja. Por quê? Porque nós somos uma ordem no qual o político está submetido ao econômico. Agora, isso vai entrando nos nossos hábitos linguísticos e de pensamento. Vou pegar um dado só dentro do campo da gente, que é a educação, sobre a presença da economia e dos economistas na educação. Há alguns meses, eu fui fazer um levantamento e fui pegar toda a educação dos estados, dos 27 secretários de educação do Brasil. Dos 27, 24 eram economistas. Professores, 1. E o que me parece extremamente interessante da gente colocar em questão é o fato de que, em tese, o que um economista entende, o que ele estuda, do que ele é capaz. Ora, ele é formado para ser capaz de compreender os mecanismos da sociedade produtiva, os mecanismos econômicos, para ser capaz de fazer previsões confiáveis acerca dos rumos da economia e para ser capaz de produzir políticas públicas de educação que melhorem o estado da economia. É interessantíssimo o fato de que, isso é só uma nota de rodapé, e eu sou cheio das notas de rodapé, há um filósofo britânico chamado Bertrand Russell que fala que quando um filósofo termina a resposta, ninguém mais lembra qual era mesmo a pergunta. A gente vai fazendo um monte de... Então, eu só estou pedindo um espaço aqui no rodapé. Então, esses economistas, é interessante que nenhum deles foi capaz, em 2005, 2006, de prever que uma avassaladora crise econômica se abateria sobre o mundo ocidental. Nenhum deles. Claro, depois da crise, todos eles falam que era óbvio que isso aconteceria, depois que aconteceu. Já se vão aí pelo menos 7 anos que inicia-se a crise nos Estados Unidos e na Europa. Nenhum deles foi capaz de dar um diagnóstico sobre o que está acontecendo. Nenhum deles foi capaz de fazer uma previsão confiável sobre o que ia acontecer. Nenhum deles tem sido capaz de dar remédios ao problema econômico. No caso do Brasil, que vive, além da crise econômica, uma situação estrutural de desigualdade econômica, nenhum desses economistas tem sido capaz de formular políticas públicas relevantes de distribuição de renda. E, não obstante, eles vão para a educação e nos dizem o que nós devemos fazer na escola, da qual eles não entendem nada. E, ao assim fazer, eles despolitizam o problema da economia. Porque o problema da distribuição de renda é um problema econômico. Como é que uma sociedade é capaz de distribuir renda? Certo? Na incapacidade que os economistas têm de pensar como eu faço políticas de distribuição de renda, eles inventam uma ideia que nós somos incapazes de dar conta, que é, a partir do avanço educacional, o Brasil será um país justo economicamente. Ora, nós temos um monte de experiências de países que se desenvolveram educacionalmente que não se tornaram mais justos, como é o caso, por exemplo, da Índia, ou de países que são educacionalmente desenvolvidos e economicamente fracos, como é o caso da Argentina, de Cuba ou do Uruguai. Ou seja, esse é um fato, Os economistas, a despeito de serem absolutamente incapazes de dar conta para aquilo que eles estudaram, se acham no direito de dizer o que nós, professores, temos que fazer nas escolas. E pior ainda, como nós devemos pensar. E pior ainda, o que nós devemos achar que é uma crise. Então, nós adquirimos esse hábito de origem econômica de fazer uma vinculação imediata e direta entre crise e desenvolvimento econômico. O que eu queria mostrar para vocês é que esta acepção, embora corrente e legítima no uso cotidiano, nada tem a ver com a história do termo crise e com outros usos que se faz dele em outros campos, como o da filosofia. Então, iniciemos pela história. A palavra crise em português vem de uma palavra grega que se diz quase a mesma coisa, crisis, e E a palavra crisis, aquela primeira palavrinha ali transliterada, o que ela quer dizer em grego? Depois vocês vão para lá, agora deixa eu
Só. A primeira questão interessante é que a palavra crisis, em grego, vem de uma raiz de uma palavra chamada krinen, que é peneira. Por que peneira? O que você faz com uma peneira? Todos vocês aqui, né, tínhamos violeiros do interior, né, sabem, já viram a cena de se peneirar café. Né? Quando o café, você tem que puxar tudo, vem as folhas e vem os grãos de café, depois eles caem numa peneira, você joga para o alto, com um vento que bate, leva as folhas e sobra o grão. Portanto, peneirar sempre significa separar algo de outro. E é daí que vai vir a origem, a ideia de crisis em grego, que significa ação de separar. Agora, para que eu separe, eu sempre vou precisar distinguir o que é folha do que é café. Por exemplo, a gente sempre fala, separar o joio do trigo. Para separar o joio do trigo, você tem que ter um olho tão treinado que o joio, que é parecido com o trigo, precisa ser distinguido. Isto é joio, isto é trigo. Continua lá, escolha, seleção. E olha aqui depois, ação de julgar, decidir. Da onde a sua vinculação etimológica, a sua vinculação da raiz, com a palavra criterion, em grego, que quer dizer critério em português. Ou seja, para você separar uma coisa da outra, você precisa ter algum critério. Por exemplo, essas são maçãs boas, aquelas são maçãs podres. Você precisa ter um critério do que é bom, do que é podre. Portanto, vocês percebam aqui que originalmente a palavra crise não tem nada a ver com decadência, não tem nada a ver com declínio, não tem nada a ver com morte, com doença. Ela tem a ver com um momento muito preciso, onde você precisa tomar uma decisão. Essa decisão pode produzir tanto alguma coisa interessante como alguma coisa desinteressante. Vamos pegar uma outra palavrinha ligada ao grego, que é a palavra kritikos, da onde vem a palavra crítico em português. Um momento crítico. Né? O que é um momento crítico? É um momento essencial que você precisa fazer uma definição. E o kritikos em grego também quer dizer juiz. Por que juiz? Porque o juiz é aquele cara que precisa fazer uma decisão no momento crítico, no momento em que as coisas estão confusas. O que a palavra confusa quer dizer? Quer dizer que se fundiu numa mesma coisa duas coisas que são diferentes. Então vamos pegar um exemplo, eu não vou dar um exemplo da Grécia, eu vou dar um exemplo histórico, mas que é mais familiar a vocês do que a Grécia, é um exemplo bíblico ainda eu vou fazer algumas referências aqui ao Novo e Antigo Testamento, desde já digo, eu os trato como documentos intelectuais, eu não tenho nenhuma religião, não me interesso pelo problema, mas eu reconheço que ali há uma fonte de conhecimentos para o ser humano. E aí o episódio de Salomão, todos vocês conhecem, né? Salomão é considerado, por excelência, um homem de uma sabedoria prática, né? Então, o que se apresenta a ele naquela situação famosa em que duas mães reivindicam a maternidade de uma mesma criança? As duas dizem, eu sou a mãe. Então, portanto, nós temos uma confusão. E o que se espera de Salomão? Que ele tenha a capacidade, o discernimento, o critério para julgar, e do julgamento dele sai uma solução justa. Certo? Então Salomão faz aquela pergunta que todos vocês conhecem, aquela sugestão, na verdade, parta essa criança ao meio. E uma das mulheres diz, não, entregue a ela. E aí ele entrega justamente essa mulher que havia dito, entregue a criança a outra, porque ela fala, só uma mãe vai querer, é mais importante para a mãe a vida do filho do que a posse dele. Né? Então, portanto, o que a decisão de Salomão produz? Justiça. Agora, é claro que ela poderia produzir injustiça. Então, a palavra crise ela é ambígua, em sentido estrito. Ambi quer dizer dois, né? Ambidestro, que usa a mão esquerda e a direita. Portanto, a ambiguidade da palavra crise significa que eu entro numa situação de confusão, da qual que exige de mim um julgamento, e esse julgamento poderá tanto produzir a justiça quanto a injustiça. Ela não é necessariamente decadência. Um outro uso que se fazia comum da palavra crise era no campo médico. Até hoje, se vocês vão no médico homeopata, vocês já notaram que o homeopata ele não foge da crise. Por quê? Porque a crise é o momento em que a doença aflora, aparece e eu posso entrar com a medicação. Ao entrar com a medicação, eu tanto posso produzir saúde, como o agravamento da doença e eventualmente a morte. Mas vocês estão percebendo aqui, tudo que crise não me leva diretamente para a decadência ou para a morte. Ela é uma oportunidade de intervenção. Ok? Então esse é o primeiro sentido da palavra crise, na sua origem grega. Ora, é esse sentido que aparece na origem grega que será recuperado por vários teóricos do pensamento do século XX, por exemplo, Koselleck ou, por exemplo, Hannah Arendt, que é quem me interessa. Então, vamos ver lá um momento em que a Arendt fala sobre o que é a crise, e, em particular, ela está se referindo à crise da educação. Ok? Então, vamos lá. Se isso daqui funcionar. Percebe? Eu fico falando da obsolescência do passado, aí a tecnologia ela para de funcionar comigo. Com vingança. Eu vou pedir, então, vocês podem dar uma entrada, dar um enter? Opa! Não, tudo bem, fiquemos aqui, acho que já dá. Fiquemos aqui nessa ideia clara. Numa crise, nós perdemos as respostas em que nos apoiávamos cotidianamente,
sem saber que originariamente elas constituíam respostas. Ora, o que a Arendt quer dizer com isso? Ela falou, o que é o momento da crise? É o momento onde a gente perdeu uma resposta que a gente nem sabia que era resposta. Por quê? Porque antes da crise a gente não presta atenção nela. Né? Claro, se vocês têm uma crise hepática, vocês vão se perguntar, como é que o fígado funciona? Antes que haja uma crise, eu não estou nem preocupado em saber como ele funciona. Ou seja, a crise é aquele momento em que nós perdemos uma resposta que a gente tinha e até então considerava como certa. Vamos começar no âmbito fora da educação. Todos vocês ouvem e falam que a gente vive hoje uma crise ética. Não é? E é bem verdade. Desde que a gente não imagine, tal como os economistas nos dizem, que a crise ética significa que as jovens gerações são hoje muito piores do ponto de vista ético do que as gerações que a precederam. Embora vocês ouçam isso o tempo inteiro, os avós de vocês. No meu tempo não era assim, como se fosse, né, a visão ética de vocês fosse uma decadência em relação às gerações anteriores. É possível que isso assim não seja. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que faz pelo menos 2.500 anos que a gente acha que os jovens são uma decadência em relação aos seus antepassados. Mas se vocês forem ler As Nuvens de Aristófanes, ele trata os jovens da Grécia do século V a.C. como os velhos tratam vocês. Vocês estão em decadência, há uma inversão de valores, essa expressão é a nossa. Vamos sair dessa chave e pensar a crise como um momento em que a gente perdeu a resposta ética acerca, que a gente sempre teve e que a gente nem sabia que era uma resposta. Então vou pegar um exemplozinho para vocês. Claro, quando a gente fala em ética, às vezes a gente tende a pensar as grandes questões, como por exemplo o suicídio, a eutanásia, não sei o quê. Vamos pensar numa cotidiana. Claro, essas são questões éticas. A questão ética diz sempre respeito àquilo em que há um campo de liberdade que o humano pode dizer sim ou não. Por isso que a morte não é uma questão ética, o suicídio é. Porque ninguém, você não pode chegar para um cara, né, até porque ele não vai ouvir, mas se ele fosse capaz de ouvir, né, que morreu com um infarto do miocárdio, e fala assim, meu, que cara sabe? Infartou o teu coração? Não, porque não há escolha ali. Você pode até falar, você não deveria ter fumado, não deveria ter comido XYZ. Agora, morrer não. No entanto, você poderia discutir com uma pessoa que quer ou que cometeu o suicídio, dizendo isso não é um ato aceitável do ponto de vista ético, porque está no campo da liberdade dele. Não está no meu campo de liberdade escolher que cor é meu olho. Você não pode falar, você não merece crédito ético porque teu olho é castanho. Certo? Porque o olho não é do âmbito da escolha. Então, eu queria pensar da escolha, mas não essas grandes escolhas. Essas escolhas cotidianas, pensemos, por exemplo, toda vez que vocês vão escolher um companheiro ou uma companheira para viver ao lado de vocês. Vocês querem o quê? Um bom ou uma boa companheira. O bem. Portanto, é uma questão ética, uma questão de valores. Tão simples quanto essa, no dia a dia. Como é que eu escolho um bom companheiro para estar ao meu lado? E vocês têm que ter critérios. E tem, saibam vocês ou não. O critério pode ser a beleza, o critério pode ser o companheirismo, o critério pode ser o dinheiro, o critério pode ser a promessa do futuro. Mas são critérios. Ora, então, eu vou retroceder lá e pensar na minha avó, uma imigrante portuguesa, analfabeta, que veio aqui no Brasil para fugir da miséria de Portugal, como boa parte dos antepassados de vocês. Bom, ela, num determinado momento, se deparou com essa questão. Como eu escolho um bom homem para viver? E a resposta dela é inequívoca. Qual era o critério? Precisava ser um bom trabalhador, um bom cristão, certo? E alguém que não a desamparasse. De quem que ela aprendeu esses critérios? Com a minha bisavó. Que aprendeu com quem? Com a mãe dela, minha tataravó. Que aprendeu com quem? Com a mãe dela. Certo? Uma coisa é ter critério, outra coisa é aplicar. Do pouco que eu sei do meu avô, parece que ela errou na hora de escolher. Agora, o errar, a escolha, não quer dizer que o critério está errado, né? Você pode ter o critério certo e não saber aplicar na pessoa certa. Agora, o que nos interessa aqui é o fato de que um critério que vinha do passado para o presente iluminava o presente e me ajudava a fazer a escolha hoje. Imagine vocês se eu, na minha complexa vida afetiva, usasse o mesmo critério que a minha avó. Talvez para nós, a religiosidade possa não ser um critério. Para alguns pode ser, para outros não. Isso significa que vivemos uma crise ética. Viver uma crise ética significa, em outras palavras, que o passado deixou de iluminar o presente. Significa que houve uma ruptura na tradição. O que é tradição? Então, de novo, uma palavra, né, explicar o que é a crise, para eu explicar a ruptura da tradição, coloca o problema, por quê? Porque a palavra tradição também é usada para a gente num sentido muito tosco. Por vezes a gente acha que a tradição significa congelar o passado e repetir o passado. Não, tradição significa fazer com que o passado continue e vive no presente. Significa aquilo que aquele senhorzinho maravilhoso que tocava falava. A música de raiz, mas não a música de raiz congelada lá atrás. A música de raiz nos emocionando hoje, no presente.
Então, uma educação tradicional, por exemplo, nada tem a ver com aquilo que por vezes vocês ouvem, que é o professor que age como antigamente. O que significa uma educação tradicional? Uma educação tradicional significa tão simplesmente que é o momento no qual a gente vive e que o passado ainda faz sentido para o presente. Deixa eu pegar. A ideia de uma educação tradicional nasce em Roma. Roma antiga, lá, século IV a.C. também. Só que os exemplos, por exemplo, há um grande educador romano chamado Ovídio, que falava o seguinte: nós educamos para que vocês sejam dignos de seus antepassados. Ou seja, nós procuramos os antepassados, aqueles que são exemplos para a gente reproduzir no presente. Pensem vocês, por exemplo, como o movimento negro hoje olha para Zumbi, como um elemento do passado que inspira a minha luta no presente. Essa é uma atitude de ancestralidade, de tradição. Eu vou pegar um exemplo também da pedagogia cristã, né, que é fundamentalmente uma pedagogia tradicional. Agora, todos vocês sabem como é que se funciona, como é que eu produzo cristãozinhos? Contando o Evangelho, que é contando uma biografia de alguém que para os cristãos é Deus. Agora, uma passagem do Evangelho super simples para elucidar isso que eu quero dizer. Eu também estou citando de cor, ela não é assim, ela é provavelmente um pouco mais bonita, em que Cristo vira um dos seus discípulos e diz: porque quando tive fome, desse-me de comer, quando tive sede, desse-me de beber, quando tive frio, agasalhasse-me, quando estive numa prisão, fosse me visitar, e aí vai. Imediatamente um dos seus discípulos responde a Cristo: mas mestre, eu jamais irei de comer, jamais irei de beber. E Cristo responde a ele: pois ao mais humilde dos meus irmãos, que assim o fizeste, foi a mim que o fizeste. Ora, é claro que quando eu conto isso para uma criança de 10 anos, eu não estou esperando que daqui a 2 meses ele vire para o Pedrinho, para o colega dele, e fala: Pedrinho, porque quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive... É claro que não, isso é ridículo. Imaginar que uma educação tradicional quer repetir o passado no presente é uma bobagem. O que se pretende com isso? Se pretende simplesmente que quando o João viveu um dilema ético no presente, ele se inspire pelo passado. Agora, a inspiração fundamental, a lição deste episódio da vida de Cristo é solidariedade. É isso que a gente espera formar com aquele sujeito. Isso funciona em toda a sociedade que olha para o passado e enxerga no passado uma luz que ilumina o presente. Não é o caso da nossa. Por quê? Porque nós vivemos, a partir do século XVIII, e principalmente a partir do século XIX, uma outra relação com o tempo. A gente já não crê mais no passado, mas no futuro. Por isso que a gente fala, a educação é o futuro. Porque, você percebe, Políbio falava, a educação é fazer com que vocês sejam dignos daqueles que os antecederam aqui. A gente fala, a educação é para criar um amanhã que ainda não foi posto. Ora, isso significa, portanto, que nós vamos viver sempre uma crise ética. Por quê? Porque a gente não crê mais que a solução, e isso é um fato, que a solução para os nossos problemas éticos repousa no passado. Eu vou pegar. E isso é um fato que a gente tem que encarar. Por quê? Porque, de fato, como é que eu posso recorrer à minha avó para saber o que eu faço com embriões congelados, se na época da minha avó não tinha nem geladeira? Você percebe? A gente está num monte de problemas que o passado não ajuda a solucionar. Então a gente entra em crise. O que é, por exemplo, uma crise estética? Significa, de novo, que nós não temos critérios para separar o belo do feio. Não significa que a arte de hoje seja pior do que a arte anterior. Vocês podem achar isso, podem não achar isso, tanto faz. Mas significa simplesmente que a gente já não sabe mais dizer isso é belo, isso é feio. Isso merece ir para o museu, isso não merece. Vocês percebem o que significa ir para o museu? Significa, por exemplo, essa cadeira que não está no museu, que está sendo usada, vai desgastar e vai desaparecer do mundo. Quando eu pego um quadro e ponho no museu, ele ganha durabilidade. Ele não desaparece. Ok? Então significa que a gente não tem mais um critério para dizer o que merece durar e o que não merece durar. Isso é tão forte na arte que a gente já nem sabe mais dizer isso é belo, isso é feio. Na verdade, quando vocês vão numa exposição de arte contemporânea, vocês olham para aquilo e vocês perguntam, isso é arte? A gente já não sabe mais o que é arte. Isso tudo é crise. Vamos pensar então o que significaria uma crise da educação e na educação? Significa que nós perdemos a resposta de em nome do que educar. Eu vou também, se me perdoem aqui, mais um episódio familiar. Né? Quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade, nós éramos 4 irmãos. Evidentemente minha mãe morava não muito longe daqui, nós morávamos na Vila Matilde, um bairro aqui na zona leste de São Paulo, e minha mãe, como quase todas aquelas mulheres daquela geração, era só dona de casa e tinha que dar conta de acordar, dar café para 4 crianças que iam para a escola no mesmo horário. Então acordava lá às 6 horas, punha gente para tomar café, etc, aquela correria, vamos embora, não sei o quê. Eu tenho uma lembrança muito viva na mente de que minha mãe ligava um rádio muito alto numa estação, que ficava a cada 2 minutos gritando no ouvido da gente, está na hora, vamos embora, está na hora, vamos embora. E aquilo imprimia uma urgência,
E era uma manhã de junho, em São Paulo, frio, garoando, e aquele rádio apitando no meu ouvido, vamos embora, está na hora. Eu não tinha feito direito a minha lição, eu não queria ir para a escola, e eu virei para meu pai e falei, por que eu tenho que ir para a escola? Veja, a pergunta pueril naquele momento, ela é profunda em termos filosóficos. Eu estava dizendo, qual o sentido dessa experiência escolar que exige tanto de mim? Porque a escola exige da gente, né? Precisa ficar sentado, precisa acordar cedo, precisa fazer... Né? A escola exige. Por quê? Em nome do quê eu posso cobrar essa exigência? Mas aos 11 anos, a única coisa que eu tinha que perguntar ao meu pai era, para que ir para a escola? Meu pai não teve a menor dúvida, né? Deu um tapinha na minha nuca, nada que levasse ele para o ECA, né? Mas deu um tapa na minha nuca assim, o que você está perguntando? Para ser alguém na vida, meu filho, vamos, levanta e vai embora. Para ser alguém na vida, para o meu pai representava. A escola é a possibilidade de emancipação econômica e social. A gente que veio para aqui, imigrante, certo? Analfabeto, fadado ao trabalho manual, e a escola que vai te arrancar disso. Com quem ele aprendeu isso? Com a minha avó, que era analfabeta, que aprendeu com a avó dela. Porque por gerações e gerações, a escola representava a capacidade de emancipação econômica. O ponto é, se eu falar para um jovem que está no ensino médio hoje, público, falar, estuda para ser alguém na vida, ele talvez olhe para a minha cara e fale, aham, você está querendo me dizer que se eu tiver o diploma do ensino médio, eu estou bem na fita? O fato é, a gente sabe que não. Estou cansado de ver doutor da Universidade de São Paulo desempregado. A gente perdeu a resposta que a gente tinha para dizer por que educar é importante. Perdeu. Se a minha filha hoje, a despeito da minha idade, eu tenho uma única filha que tem 8 anos, mas se ela sentasse para mim e falasse assim, então Zé, diga lá pai, por que eu tenho que ir para a escola? Eu provavelmente falaria, senta aí, vamos ler um texto da Hannah Arendt durante 6 meses, e nada do que eu vou te dizer, eu tenho muita certeza. Isso significa que nós vivemos uma crise de educação. Não significa que essa crise da educação significa que as nossas escolas são decadentes, que a educação hoje é muito pior. Mas significa que a gente não tem uma resposta básica para a pergunta, em nome do que nós educamos os nossos jovens. Então, em face disso que eu chamo de crise da educação, eu queria pensar uma coisa muito específica que é a escola. Qual é o sentido dessa experiência que é a educação no âmbito da escola? O que eu queria perguntar para vocês é, o que faz a escola ser importante na educação? Claro que a primeira resposta de vocês poderia ser, porque na escola se transmite conhecimentos. Sim, na escola se transmite conhecimentos, não tenho dúvida disso. E na internet não? Claro que sim. Transmite-se informações e conhecimento. Daí porque, se a gente reduz a escola à transmissão de informação e conhecimento, a pergunta óbvia é por que a gente não faz toda a formação à distância? E vocês sabem que não é a mesma coisa você trancado na sala, em casa, receber uma informação do que frequentar uma escola. Tem algum sentido aí. Mas se a gente fala, a escola é simplesmente um lugar de transmissão de conhecimento e da informação, a única pergunta da gente é se é mais eficaz à distância ou presencial. E talvez a gente não saiba. A escola é um lugar de socialização. Sim, é verdade. Ocorre aqui, os clubes, as igrejas também são lugares de socialização, onde vocês fazem amigo e encontram pessoas. Então a nossa pergunta teria que ser, o que faz a escola? Escola. Se eu pudesse pôr em outros termos, qual é a escolaridade da escola? Como se eu falasse assim para vocês, olha, isso aqui é uma cadeira, certo? Se ela fosse vermelha, ela continuaria sendo cadeira? Claro. Azul continua. Portanto, a cor dela não é a cadeiridade da cadeira. Não é o que faz a cadeira ser cadeira. Se ao invés de plástico ela fosse madeira, ela continuaria sendo cadeira. E metal continuaria sendo cadeira. Então não é o material que faz uma cadeira ser cadeira. A cadeiridade da cadeira não está na matéria nem na cor. Está em alguma outra coisa que eu preciso procurar. Então a minha pergunta é, onde é que está a escolaridade da escola? O que faz a escola ser escola? Olha, então de novo o que eu vou pedir para vocês? A gente vai viajar no tempo e ver quando pela primeira vez a gente usa a ideia de escola, escolé. Né? De novo a palavra vem do grego. Só uma coisa, por que eu vou buscar essas coisas lá no passado? Não é para restaurar o passado, né? É porque a fundação é sempre um momento absolutamente privilegiado para a gente entender o que se passa. Então todos vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar, do que o Chaves fez na Bolívia. Ele fala que ele faz a Revolução Bolivariana. Por que ele fala em Bolívar? Porque Bolívar é o cara que pela primeira vez pensou uma América emancipada, livre da potência imperialista. E é como se ele falasse, eu trago para o presente o passado do Bolívar. Certo?
É o momento em que o presente faz sentido. Por quê? Porque a fundação é o princípio, é o começo. Mas é o princípio também no outro sentido da palavra princípio em português. Quando eu falo para vocês, por exemplo, eu conheço, admiro Hamilton Piva, porque ele é um homem de princípio. Quando eu falo de princípio, não é que ele fica recomeçando a vida. Significa que ele tem alguma diretriz norteadora que dá sentido para ele. Então o princípio nos dá isso, o começo nos dá isso. E qual é o princípio da escola? O princípio da escola é a escolé, o ócio. O que quer dizer a palavra escolé? Ócio, tempo livre. Ora, em primeiro lugar, o que não quer dizer ócio, tempo livre? Porque às vezes a gente acha que tempo livre é o tempo, por exemplo, do lazer. Em que no final de semana vocês vão para o teatro ou vão para o cinema. Ou vão bater uma bola. Não. Sabe por quê? O tempo do lazer é um tempo produtivo. Por que ele é produtivo? Porque vocês vão no cinema para se divertir, para segunda-feira produzirem mais. A indústria do entretenimento é uma indústria que distrai vocês para que o corpo de vocês no dia seguinte tenha mais produtividade. E o que é o ócio? O ócio é o tempo que não está preocupado com o produtivo. É o tempo que não serve para nada. Sabe aquele momento em que vocês, por alguma razão, se trancam e ouvem uma música? Sabe, vocês já fizeram isso, né? Não ouvir música no boteco enquanto vocês estão conversando. Não ouvir música como fundo musical do dentista. Quando vocês param e ouvem a música, desliga do mundo, vocês têm escolé, ócio, um tempo que vocês não estão produzindo. Que não serve para nada, mas tem profundo sentido para a gente. Né? O momento em que eu me entrego à música. Então, ócio tem a ver, escolé, a palavra grega, escolé foi traduzido para o latim como ócio, da onde vem ócio em português, tempo livre, adiamento, discussão, lugar de ensino. Por que adiamento? Porque eu adio para mais tarde a necessidade que eu tenho de participar do mundo e produzir. Vou pegar uma coisa bem simples, né? Falei para vocês, minha avó era analfabeta. Mas por que minha avó era analfabeta? Todos vocês sabem. Talvez os avós de vocês passaram pelo mesmo. Porque minha avó, aos 6 anos de idade, estava na roça, plantando, cuidando de porco. Não tinha tempo livre para se formar. Ela rapidamente teve que entrar para a vida, teve que ir para o produtivo. O que é escolé? Eu adio isso para mais tarde. Eu tive escolé. Eu cheguei até o final do ensino médio sem precisar trabalhar. Tempo livre. Isso significa escolé. Um tempo que é livre. Um tempo que eu posso me formar. Que eu posso passar por coisas que vão me constituir enquanto pessoa. O que a palavra formação nos diz? De novo, a filosofia é pegar as palavrinhas e ficar ali. Ver o que está por trás. Ora, por vezes a gente acha que formação é igual a aprendizagem. Não. Nem toda aprendizagem é uma formação. Eu vou pegar uma coisa assim, né? Eu tenho 56 anos, já passei por 3 reformas ortográficas da língua portuguesa. Eu não aguento mais ter que mudar essa ideia não ter mais acento. Eu não aguento mais. É possível que eu aprenda isso. Por exemplo, eu aprendi que ideia não tem mais acento. Mas vocês percebem que eu aprendi isso e saí desse aprendizado igualzinho eu entrei. Nada se produziu em mim. E, no entanto, há certas experiências que não é só que eu aprendo, é que com aquilo que eu aprendo, eu virei uma outra pessoa. Todos vocês sabem disso. Um livro que vocês leem, um filme que vocês assistem, uma experiência pela qual vocês passam, que é como se vocês nascessem de novo. Uma outra pessoa. Transformou-se em um novo alguém. Então isso é formação. O que é um tempo livre de formação? É um tempo em que vocês podem ter experiências que vão constituir vocês como alguém, como um sujeito, como quem vocês são. Ora, o fato é que minha avó, aos 7 anos de idade, como talvez muitos dos avós de vocês, talvez até pais de vocês, aos 7, 8, 9, 10 anos de idade, não podiam ter tempo de formação. Tinham que lutar para produzir a própria subsistência. O que foi a invenção da escolé na Grécia Antiga? Foi essa invenção política. Por que uma invenção política? Porque é uma decisão dos homens. Qual foi a decisão? Todos os homens terão direito à escolé. E a homem aqui em estrito senso, todo cidadão. Né? Na Grécia Antiga não é cidadão mulher, nem escravo. Escravo ali não é escravo étnico, né? Escravo é prisioneiro de guerra. Né? Nem estrangeiro e nem criança. Por quê? Porque esse é um critério muito simples. Né? De novo, critério da palavra. O critério é só dar palpite na cidade quem arrisca a vida por ela. Quem vai no exército. Então, homem maior de 21 anos. Só que eles falam, todos os futuros cidadãos terão um tempo, 18 anos, de escolé, de tempo livre. Né? Quando eles fazem isso, o que eles fazem? Eles vão usurpar o que era o privilégio das elites. Por que privilégio das elites? Antes deles inventarem a escolé, quem tinha tempo livre? O filho dos aristocratas. Né? Aristó em grego quer dizer os melhores, os bons. Quem são os bons? Não pense você em um conceito cristão, aquele que tem uma alma pura. Não. O bom na sociedade grega, arcaica, é quem? O bom guerreiro.
Carlos Agathoso é o bom guerreiro. Se você assistir um filme como Troia, por exemplo, está muito claro. Quem é bom? Aquiles. E você olha para a cara dele e você sabe que ele é bom. Por que você sabe que ele é bom? Porque você olha o músculo e fala, o cara é forte. Você olha ele na guerra, por isso a ideia do bom na Grécia é sempre associada à ideia de um físico muito forte. Vocês já notaram? As estátuas gregas, né, os guerreiros gregos. Vocês estão vendo aqueles homens absolutamente fortes, robustos? Né? Vocês também notaram uma coisa interessante, né? Que, a despeito daquele corpo super, que parece malhado na academia, todo forte, etc., os órgãos genitais são sempre pequiticos, né? E por quê? Não, isso tem uma razão super ética, não é estética só. É porque aquele homem que é forte, mas o que significa o órgão genital pequeno? Que eu tenho domínio sobre a minha paixão e o meu sexo. Não pensem vocês que estão numa sociedade ascética como a cristã, que proíbe ou condena o sexo. Não, rolava muito. No entanto, rola quando eu quero, como eu quero, porque eu quero. Não é o sexo que manda em mim, sou eu que mando nele. A representação física do autocontrole, que é uma virtude ética, é a representação de que o seu órgão sexual não manda em você, mas você manda nele. Isso não significa asceticismo, isso não significa distanciamento do prazer do sexo. Significa que eu tenho muito, mas o prazer eu só tenho quando eu mando nele. Senão eu viro um escravo dele. Né? Então isso tudo está lá. A ideia do bom, portanto, é esse bom guerreiro, forte, impiedoso do inimigo, que mata todos que precisa matar. Certo? O que esses caras vão virando, pouco a pouco? A elite agrária e política da Grécia. Por que elite agrária? Porque a terra privada era doada para a cidade e para aqueles grandes guerreiros. O nome dessa terra, sabe qual era? Honra. O que é honra? O reconhecimento público do teu valor. Um homem honrado é um homem que todo mundo reconhece que tem valor. Isso era uma terra que ia passando de pai para filho. Agora, vocês imaginam o seguinte, o filho de um grande guerreiro que tem uma propriedade privada de terra, dentro dessa propriedade privada, vários escravos. Por que vários escravos? Se ele era grande guerreiro, teve um monte que ele encostou a espada, que levantou e falou, opa, não me mate. Ele fala, tudo bem, eu não te mato. Mas se você valoriza mais a tua vida do que a tua cidade, você não é um homem, você é um escravo. Certo? Vem trabalhar na minha terra. O que acontece com o filho desse cara? Vocês acham que ele precisa trabalhar? O filho do aristocrata é aquele que fica lá na terra, certo? Mas tem o tempo livre. O que eles fazem? Decoram os poemas de Homero, de Hesíodo, os grandes poemas épicos gregos, ficam treinando lançamento de dardos, né, que é uma lança, ficam fazendo exercícios militares. Eles se formam como grandes guerreiros. Serão, portanto, os melhores guerreiros. O filho do Aristói é Aristói. O filho do aristocrata é aristocrata. Assim como o filho do príncipe Philip, Charles, seja lá quem for, já nasce um bebê real. Ele não precisa se formar como príncipe. Ele já nasceu príncipe. Essa é a ordem aristocrática grega. É nesta ordem aristocrática grega que a invenção da escola significa o seguinte. Então, todos terão um tempo de formação. E você será aquilo que você é capaz de fazer se formando. Somente numa escola que tem escolé, o filho de alguém tão desimportante quanto um escultor, não pense você em escultor no sentido moderno, um artista que mora na Vila Madalena e ganha 30 mil reais por mês. Não, não. Escultor é um pedreiro. Um cara que pega uma árvore e bate para fazer casa. E o filho de uma parteira, quem são as parteiras também? As mulheres que já entraram na menopausa, né, que não podem mais ter filhos, então os filhos outros dar filho. São duas figuras que não têm a menor importância. Tem um menino chamado, vocês já ouviram falar? Sócrates, que é considerado por todos os gregos então como o mais justo e o mais sábio dos homens. Ora, como é que Sócrates, que não era filho de aristocrata, pode ser o mais justo e mais sábio? Porque eu dissociei o nascimento, o privilégio, da formação. Sócrates se formou como um homem sábio e justo. Ele teve tempo a escolher. O que a Grécia fez ao inventar a escola, que não existia nesse sentido que a gente tem hoje, em prédio, professores, nada disso. Só existia como tempo e espaço livre. Quando eles fizeram isso, eles dissociaram nascimento, origem do lugar social. Vocês percebem que invenção genial que é a escola? Eu dissociei. É claro que imediatamente todo mundo já começou a querer atacar a escola. Claro, como até hoje atacam. Toda vez que a escola cumpre a função, que é dissociar o lugar de onde vocês nasceram do lugar que vocês vão ocupar, certo? A escola vai sofrer ataque. Ela só não sofre ataque quando ela está a serviço do produtivo. Ponto. Quando ela está a serviço da perpetuação. Ponto. Senão ela sofre ataque. E a história da escola o tempo inteiro, a escola dessa tentativa de criar um espaço e um tempo livre de formação,
cerceado pela tentativa de domar essa escola, de fazer com que ela sirva a produção, que ela sirva a reprodução da mesma ordem social. Né? Então, ela nasceu, a escola, portanto, nasce como essa invenção política das polis gregas, que significam a usurpação do privilégio das elites. Vocês entendem o que é o termo usurpação? A usurpação é quando arranco do privilégio. O que é um privilégio? É uma lei privada. Legio de lei, legis, e priva de privado. Né? Que é de um grupo só. Né? Então ela surge como isso. O primeiro passo da escola é isso. Mas mais importante, ela surge como uma invenção que visa tornar comum e público o que até então era um privilégio distintivo de uma classe ou estamento. Vamos lá para a Grécia e depois a gente volta para o século XXI. O que significa isso? Que só os filhos dos aristocratas é que podiam parar, não plantar e ficar ouvindo, não era escrito, né? Ouvindo os poemas homéricos, como a Ilíada ou a Odisseia. O que a escola fez? Pegou aquilo que era o privilégio de uma elite e falou: todos os gregos pequenininhos vão ler e decorar Hesíodo e Homero. E começa a criar concursos de poesia, de declamação de Homero e de Hesíodo. Portanto, aquilo que pertencia a um grupinho assim passa a ser comum e público. Todos nós sabemos. O que significa, por exemplo, aprender? Vamos agora devagarinho antes de chegar no século XXI. Por exemplo, quem é que sabe ler e escrever antes da escola? Os sacerdotes. E só. É assim no mundo egípcio, é assim no mundo sumério, é assim no mundo grego. A escrita é assim também no mundo medieval. Né? A escrita é um privilégio do estamento clerical, ou seja, dos padres, no caso da Idade Média, daqueles que são sacerdotes. O que a escola fez? Pegou esta prática, ler e escrever, e difundiu entre todo mundo. Ela deixou de ser um privilégio para ser um bem comum a todos nós. Todos vocês que estão aqui sabem ler e escrever. E vocês sabem que muitos, de novo vou insistir, os avós de vocês nunca puderam aprender a ler e escrever, porque nunca tiveram escolé. Então, escolé é pouco a pouco pegar aquilo que era um privilégio e profanar esse privilégio, tornar ele comum. Eu vou pegar um campo que não tem nada a ver com esse daqui, mas um campo extremamente importante, que são das práticas corporais de uma cultura. Quando eu era menino, né, como eu disse para vocês, eu me criei não muito longe daqui, na Vila Matilde, que então era um bairro suburbano de classe média baixa. Hoje, depois do metrô, mudou um pouquinho o perfil. Eu brinco e falo que a grande aspiração da população de Vila Matilde hoje é virar Tatuapé, né? Um horror. Mas na minha época não era assim. Né? Era inclusive um lugar de muito movimento forte de esquerda, etc. Bom, mas enfim, o que os meninos da Vila Matilde faziam em termos de esporte? Uma chance. O que a gente jogava? Futebol. Jogava bola. Veja, identificar futebol com jogar bola já diz tudo. É o único esporte comum a todos nós. O futebol é algo da cultura comum do Brasil. Por que ela é uma cultura comum? Ninguém precisa ser especialista. Né? Qualquer motorista de táxi que você conversar, fala: eu sei o que é futebol, eu entendo de futebol e eu escalo a seleção brasileira melhor do que Filipão. O que é evidente, né? Qualquer um de nós escala a seleção melhor do que Filipão. Isso significa que isso é um saber que nós compartilhamos com todos. Não é privilégio de nenhum estamento social. Ricos, pobres, todos eles sabem de futebol, assistem futebol, participam disso. Claro, pelo gosto de vocês, vocês podem falar: não quero. Isso não importa. Ele é comum, está à disposição, está disponível para todos nós. Ora, quando eu era criança, eu ia no esporte. E aí, eu vou para o Colégio Estadual Infante do Henrique, uma escola pública, e um professor, cujo nome eu jamais esqueço, o Claudio, me introduz, me inicia onde? Handball. Durante 5 ou 6 anos foi o esporte mais importante da minha vida. Até então, só jogava handball quem tinha dinheiro para frequentar o Clube Atlético Pinheiros. Ponto. Certo? Veja, Vila Matilde, Clube Atlético Pinheiros, eu passaria 2 horas na condução até chegar lá. Depois eu teria que poder pagar o Clube Atlético Pinheiros. Então, aquilo que era um privilégio de uma elite, torna-se um bem comum e público. Pode ser o poema de Homero, pode ser a história de zumbi, pode ser capoeira, pode ser handball, pouco importa. O que acontece é que a escolé transforma em algo comum e público que até então era um privilégio de uma elite. Claro, o segundo sentido, então vamos lá. Usurpação do tempo e espaço de formação. Segundo, ao usurpar, eu crio um saber que é comum e público a todos. Vamos para o terceiro ponto da escolé? Uma invenção que desfuncionaliza conhecimentos e saberes para torná-los objetos de exercício e prática em função do seu caráter formativo. Eu quero saber como desfuncionaliza. Eu sei que aqui eu vou brigar com um monte de gente, teóricos da educação, mas é isso mesmo que ela faz. Desfuncionaliza significa que eu tiro do uso. Por exemplo, vamos pegar uma. Primeiro eu vou começar com um saber superescolar, geometria.
Mas por que surgiu a geometria? Vocês, talvez muitos de vocês aqui, vocês são da área de matemática, vocês devem saber toda essa história, né? Quer dizer, a geometria surge no Egito para resolver um problema extremamente prático, né? Você tem aquele rio Nilo, que traz toda a fertilidade para o deserto, só que quando ele enche, na cheia, ele carrega todas as cercas, né? Inunda e fertiliza todas as suas margens. Quando ele volta ao seu curso normal, baixo, aquelas terras são extremamente férteis, mas não tem cerca. Eu preciso ter um procedimento confiável de mensuração da terra. Uma geo, né? Também vem do grego gea, rea, é a terra, metria, metro também é grego, medição. É isso. Ela tem um sentido prático. Os gregos depois vão transformar isso numa ciência, mas ela tem uma função prática. Bom, vocês que serão professores de matemática, né? Vocês têm clara consciência disso, né? 99,99999% dos seus alunos não serão agrimensores, não serão matemáticos, não serão professores de matemática e não usarão nunca a geometria na vida. Isso significa o quê? Significa que a geometria tem que sair do currículo? Não. Significa que eu creio, e tenho boas razões para crer, que o aprendizado da geometria é uma experiência formativa. Que alguém que aprende geometria sai dela diferente do que entrou. Mesmo que para isso não tenha nenhuma utilidade prática. Se tem ou não tem, inclusive, é um problema posterior. Na escola, a geometria não está aqui para resolver problemas de terra. Quem resolve o problema de terra no Brasil, não resolve, mas deveria, é o INCRA. Não é a escola, certo? A geometria não está na escola para resolver o problema da terra. Ela está porque eu acredito que eu fortaleço o espírito daquele que aprende. Vamos pegar a poesia? Para o escritor, talvez a poesia seja a forma que ele acha para falar das suas dores e resolver o seu problema. Para um editor, a poesia é o jeito de ganhar dinheiro. E na escola? Na escola, a poesia está lá porque é bom. Porque a gente acredita que o ser humano deve conhecer poesia. Quantos de vocês aqui teriam conhecido poesia se não fosse a escola? Agora pergunta, para que serve a poesia? A única resposta é para nada. E ela é maravilhosa por causa disso mesmo, para nada. Claro, você pode usar a poesia no boteco lá para seduzir o menino, a menina de quem você está afim. Tudo bem. Você deu um uso para a poesia. Você pode usar a poesia para passar no vestibular. Tudo bem, você deu um uso. Agora, crer que a poesia existe para eu seduzir o menino, a menina do boteco ou para eu passar no vestibular é empobrecer a experiência literária da poesia. Porque a poesia, não sei se ela serve, mas ela é boa. Por quê? Porque a gente tem que deslocar aqui, e essa é uma das coisas que o professor Hamilton, no doutorado dele, fez com muita pertinência, tem que deslocar a ideia de função da ideia de significado. O que é função? A função eu respondo respondendo a pergunta, para quê? Então eu posso perguntar para vocês, para que serve? Suponha que eu diga para vocês, acabei de comprar uma mesa. A pergunta natural seria, para que serve? Para que você comprou a mesa? Eu posso responder, eu comprei uma mesa, é um fato, para eu pôr meu computador. Qual a pergunta seguinte? Para que você quer ter um computador? Eu quero ter um computador para nele escrever, pegar informações e escrever. A próxima pergunta, para que você quer escrever? Para terminalizar artigos. A próxima pergunta, para que você quer terminar artigos? Para ter pontos na CAPES. Para que você quer ter pontos na CAPES? Para orientar na pós-graduação. Para que você quer? E assim, sucessivamente, numa cadeia infinita, na qual cada novo fim se transforma num meio, se transforma num fim, se transforma num meio, sem nenhum sentido. Sentido e finalidade não são as mesmas coisas. Eu vou fazer uma outra pergunta agora. Suponha que eu diga, além de comprar uma mesa, quem foi comprar a mesa comigo foi o Luiz Sérgio, que é meu melhor amigo desde que eu tenho 4 ou 5 anos de idade. Suponha que você faça agora a pergunta. E para que ele é teu amigo? Por que vocês dão risada? Porque essa pergunta é amigo. E se eu responder, vocês vão duvidar que ele seja meu amigo. Eu vou falar, o Luiz Sérgio é meu amigo para que eu tenha uma casa quando eu vou para Minas Gerais e fique lá de graça? Por que vocês estão... Porque isso não é amizade. É claro que quando eu vou para Minas, ele me abriga na casa dele, tá certo? Mas se eu for amigo dele para ele me emprestar a casa, que amigo sou eu? Se eu for amigo para ele me emprestar o carro, não. Porque se eu colocar uma finalidade para a amizade, eu destruo a amizade. Agora, pense vocês o seguinte, se eu fizer essa pergunta, não para quê, mas tem sentido ter amigos? Opa, claro que tem sentido. E nem me veem vocês que a gente é amigo para compartilhar as nossas dores. Não. Claro, quando a gente está muito dolorido, a gente quer um ombro amigo. Mas a coisa mais bacana do amigo é compartilhar a alegria, não a dor. O mais legal do amigo é o momento
momento em que você fala, passei, entrei no Instituto Federal, vamos beber uma cerveja, vamos se abraçar. Essa é a grande alegria. Então, amigo, não tem uma finalidade, mas tem um profundo sentido na nossa existência. Ora, o que significa desfuncionalizar a matéria da escola? Significa que a escola não precisa, pode ter, mas não precisa ter finalidade. Ela precisa ter sentido. Ela precisa ter significado. Tal como a amizade, tal como o amor, tal como a poesia. A poesia pode não ter nenhuma finalidade, mas tem sentido. Ouvir uma música tão bela quanto a que vocês ouviram, pode não ter nenhuma finalidade, mas pode ter sentido. Aquilo fala a nós, nos diz que somos humanos, que temos passado, que temos futuro, que temos tradições, que temos coisas belas a serem duráveis no mundo. Essas coisas belas não precisam ter função. Como um belo quadro não tem nenhuma função. Se eu arranco um belo quadro do museu e ponho ele só na minha sala, ele deixa de ser arte para ser um objeto de decoração, para ser um objeto de conferência de status. Ele não é mais arte. No museu ele existe para ser apreciado como uma coisa bela, sem nenhuma função. Em grande medida, o que a escola precisa também é trazer coisas belas sem nenhuma função. Como é bela a geometria. Né? A nossa grande desafio é como é que a gente faz o aluno entender que a geometria é bela, faz sentido, tem formação, embora possa não ter nenhuma utilidade. Porque as coisas mais importantes da nossa existência não necessariamente têm utilidades, como a amizade, como o amor, como ter filhos. Imagina se eu fizesse pergunta, para que ter filhos? Um horror, né? Vocês existem, porque né, os moleques choram durante 4 meses. Vocês vão gastar uma puta grana em fralda, atrapalha a vida do casal, tudo, entendeu? Não serve para nada. Agora, é extremamente significativo na nossa existência. Não se preocupe, eu digo isso para minha filha, que ela não serve para nada, mas é a coisa mais importante da vida. Vamos lá. Por último, para fechar, porque eu já esgotei meu tempo. A escola é uma experiência presente, se vincula à herança do passado e ao compromisso com a liberdade como abertura do futuro. O que eu quero dizer é que a experiência da escola é esse lugar estranho, esse tempo, esse espaço estranho, que nos coloca com um pé no passado e um pé no futuro. Por que com um pé no passado? Porque a escola é aquilo que vocês retiram do passado e falam, isso tem tanto sentido que não pode desaparecer. Que nem aquele senhor, quando fala da música dele. Ele está há 40 anos fazendo isso. Porque aquela música tem tanto sentido para a existência dele, que aquilo não pode desaparecer. E se a gente não cuida, as coisas desaparecem. Se a gente não cuidar da língua portuguesa, ela desaparece, como tantas línguas desapareceram. Se a gente não cuidar daquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, que nós consideramos importantes, eles vão ser destruídos, tal como uma mesa que fica no tempo e se destrói, porque não foi cuidada. Então, as nossas mesas simbólicas, a literatura, os valores, as práticas que vocês falam, isso merece continuar existindo, isso merece durabilidade, significa que nós estamos com o pé no passado. Dizendo, esse passado precisa estar presente no presente. E significa, por outro lado, que esse passado que está presente no presente pode ser desfuncionalizado e significar a liberdade para o futuro. Só a última palavra. O que eu quero dizer com essa palavra liberdade? A gente costuma dizer, a nossa liberdade acaba onde começa a do outro. Então a liberdade é uma propriedade do indivíduo. Não, não é isso que eu quero dizer. A liberdade é poder escolher. É você aparecer em frente ao urna e falar se você quer o PT ou o PSDB. Ocorre, no entanto, que nada disso eu estou sendo livre. Eu estou simplesmente optando por coisas que já me foram dadas. O que é, portanto, a liberdade nessa perspectiva que eu trago para vocês, que é Hannah Arendt de novo? É o fato de que os homens, embora tendam a reproduzir o passado, sempre são capazes de operar algo que a Arendt chama milagre, que é criar algo absolutamente novo. Vamos lá, dar 2 ou 3 exemplos bem simples. Começando num individual. Todos vocês sabem, por exemplo, que uma criança que é objeto de violência por seus pais tende a ser um pai violento. Certo que será violento com o seu filho, que será um pai violento, que será violento com o seu filho, reproduzir. Ocorre também que todos nós sabemos que, de vez em quando, um menino que é vítima da violência se torna um militante anti-violência. Ele rompeu. E a ruptura representa para nós um milagre, não no sentido transcendental religioso. O que é um milagre? É aquilo que não se espera. Porque todo mundo esperava que ele fosse mais uma criança violenta. Mas ele foi aquilo que ninguém esperava. Vamos pensar isso em termos políticos? Quando a gente olha para o que aconteceu com a África ocupada pela Europa, barbarizada pela Europa, toda vez que os europeus iam lá, era o domínio, era a subjugação, né, era a humilhação. Assim, cada país que se libertava, fazia com os colonizadores aquilo que os colonizadores fizeram com eles. Eles
reagiam. E é compreensível, né? Você passar 2, 3 séculos vendo seus pais, seus avós sendo humilhados, maltratados, mortos. Quando você chega ao poder, você quer fazer o mesmo. Então vocês imaginam uma pessoa que passou 27 anos na cadeia porque lutava pela emancipação do seu povo, pelo direito do povo sul-africano dizer o seu próprio destino. Já perceberam? Estou falando do Mandela. Quando Mandela sai, o maior estadista que o século XX conheceu, quando Mandela sai de 27 anos na prisão e se elege presidente, o que todo mundo espera? Que ele vai se vingar de tudo aquilo que ele foi vítima. E qual é o grande milagre que Mandela opera? Ele fala, eu quero uma África do Sul de brancos e ricos. E reconcilia um país com todo o seu passado. Aquilo era inesperado. Ninguém podia esperar que um sujeito como Mandela pudesse fazer aquilo. É um milagre. O que é um milagre? É o fato de que nós somos seres capazes de começar algo absolutamente novo e inesperado. Que todo mundo não acreditava que seria possível, mas nós somos. Por quê? A liberdade aqui significa que nós rompemos com as determinações do passado. Que o passado pode ser mudado, pode romper, pode criar algo absolutamente novo. Então, me parece que esse compromisso que eu digo que é liberdade como abertura de futuro, é a gente olhar para cada aluno da gente e falar, então, eu sei, ele veio da favela, sim, eu sei. O pai é traficante, sim, eu sei. Mas eu não sei o que esse menino será. Porque ninguém sabe o que nós teremos no futuro. O futuro é uma abertura. Isso significa liberdade. Significa que mesmo aquelas crianças que estão nas condições mais miseráveis do mundo, podem nos surpreender. E a gente tem que trabalhar para que eles sejam seres livres do seu próprio destino. Porque eu vou fazer, agora não me importa qual é a avaliação que vocês façam do conteúdo do seu governo, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, então, o aluno de vocês é filho de imigrantes analfabetos, que veio do Nordeste para o Brasil, que o pai abandonou. Qual é o destino dele? É o presídio ou a presidência da República? Vocês têm que lembrar isso, né? Seja qual for a avaliação que vocês falam no governo Lula. O Lula foi uma ruptura. Não é ruptura só porque fez A, B ou C. Porque nesse Brasil só chegava à presidência da República quem tinha diploma, quem era filho de diplomado, quem era neto de diplomado ou tataraneto de diplomado. Então a gente não sabe o que aquele menino vai ser. A escola tem que ser esse espaço em que eu usurpo o privilégio de que só alguns têm tempo de formação. E falo, isso é um direito de todos. Ele é um lugar no qual as matérias não estão ali porque são ou não funcionais para a economia, mas porque elas fazem sentido na formação de alguém. Elas têm que estar ali para representar a possibilidade de que aquele ser que chegou até a escola se liberte do passado e seja alguém absolutamente novo no futuro. Eu vou, para fechar, falar uma frase, eu estou citando de cabeça, mas que é muito linda, da área, que tem tudo a ver com educação, embora eu esteja falando de política. Ela fala assim, porque os homens têm de morrer. Todos nós morreremos porque somos mortais. Mas eles não nasceram para morrer. Eles nasceram para começar algo novo, para criar liberdade. Então me parece que a escola tem sentido quando ela é um espaço de possibilidade da liberdade. Não da liberdade só com escolha, mas da liberdade em que o destino daqueles nossos alunos não está dado pelo passado. Ele será construído pelo aquele espaço de formação. Okay? Perdoe-me que eu estourei um pouquinho do meu tempo, mas agora eu abro aí para as perguntas o tempo que for necessário. Até que a organização fala, acabou, Zé. Se não, fico à disposição de vocês para as perguntas. Vocês me tratando assim, aí eu vou acabar voltando mesmo. Não sei se por 20 anos, porque eu não sei nem se será me dado 20 anos de vida, mas eu volto. Enfim, com vocês agora. Gente, então fica aberto para perguntas. Se quiser fazer a pergunta, levanta a mão, a gente leva o microfone. Ou, se não se sentir tão à vontade com o microfone, quiser escrever a pergunta e a gente faz, também pode fazer do mesmo jeito. Levanta a mão, tem papelzinhos, aí a gente entrega. Certo? Bom, professor, então vou começar. A gente sabe que a conferência, por questão de falta de espaço, ela foi transmitida para outra sala do IFE, e aí mandaram uma pergunta de lá, que eu vou transmitir. Então, se para nós, estudantes de educação e atuantes da área, a escolaridade da escola não está tão clara a definição, quanto mais então para qualquer cidadão comum. Então,
como docentes, nós podemos então explicar essa escolaridade da escola, a importância disso para a sociedade? Bom, ótimo, eu agradeço, é extremamente relevante, né? Veja, quando a gente vive um período não de crise, não crítico, o sentido, ou até mesmo a finalidade da escola, é comum e a gente não precisa nem explicar nem mostrar. É só porque a gente vive em períodos de crise que essa questão se torna relevante, que se torna importante a gente parar para pensar. Em nome do quê? O porquê da escola. Que isso que eu proponho para vocês não é uma questão de ser verdade ou falso. Ele é um sentido atribuído. É claro que o que eu espero, ao estar aqui, né, para mim, por que é importante estar aqui conversando com vocês que escola? Porque eu estou tentando persuadi-los de que há um sentido para a escola. Não é que esse é o verdadeiro, porque esse é um sentido possível. E nesse sentido, ela é quase política, essa luta. Significa que a escola só poderá ter esse sentido se nós a ela atribuirmos esse sentido. Vocês vejam aqui que é completamente diferente a relação que um trabalhador da educação tem com com um trabalhador da indústria. Deixa eu dar um exemplo banal. Eu não estou aqui querendo hierarquizar que um seja mais importante, mas um é diferente do outro. A gente precisa entender a especificidade do nosso trabalho. Por exemplo, se eu tenho o João trabalhando como metalúrgico na linha de produção da Volkswagen. Você percebe? Qual é a concepção que João tem do que é um carro? É irrelevante. Se tem João e Antônio, João adora carros. Antônio é indiferente aos carros. Se João e Antônio fizerem os mesmos movimentos com a mesma precisão, eles produzirão 2 carros idênticos. E assim é de tal forma que eu posso mandar embora o João, contratar alguém pela metade do salário dele, se ele fizer os movimentos certos, a coisa toda funciona. Significa, portanto, que para a produção de um carro, o trabalhador é supérfluo. Eu arranco ele por outra pessoa no lugar e tanto faz. Na educação, não. Na educação, o mesmo professor, com o mesmo nível, com o mesmo método, dá 2 aulas, 2 professores dão 2 aulas completamente diferentes com o mesmo nível. Por quê? Porque, fundamentalmente, na educação, importa como eu concebo o que é educar. Pense vocês de novo na arte. É uma obra de arte super famosa, em que um artista francês pega um cachimbo, não sei se você já viu isso, enfia numa moldura e escreve embaixo. Isto não é um cachimbo, isto é arte. Ora, a depender de qual é o conceito de arte, isso faz algum sentido. Você percebe? A depender de como o próprio artista pensa o seu lugar na sociedade, ele vai produzir uma arte completamente diferente. Isso é assim para vocês que são professores. A depender de como vocês concebem o que é a educação, o que é a escola, o que vocês farão na escola é completamente diferente. Então, o primeiro ponto é, então isso é uma luta. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos colocar essa questão. Para mim, muito mais importante do que vocês falarem aquilo que o Zé Sérgio falou é o sentido, é vocês pararem e perguntar qual é o sentido do meu trabalho. Não no abstrato. É cada vez que eles vão dar aula de matemática, por exemplo, eles falam, qual é o sentido disso na formação desses jovens? Essa é uma pergunta séria. Se vocês não encontrarem sentido, com certeza aqueles jovens não encontrarão. Se vocês encontrarem, talvez eles não encontrem, né? Não há nenhuma garantia da educação. Mas se vocês não souberem, eles não terão. Então, a primeira grande questão é, a nossa grande tarefa é parar e fazer a pergunta. Parar e ouvir outras respostas. E por último, parar e fazer as próprias respostas. Depois, é que essas respostas, às quais nós chegamos, sejam compartilhadas com os outros. Com os pais. A gente não faz reunião do pai para discutir com o pai o que a gente vai ensinar no segundo ano do ensino médio. Os pais não conhecem nada daquilo. Aquilo é o problema da gente. Mas a gente faz para compartilhar as concepções que nós temos de escola e de trabalho. Então, é isso. Porque as pessoas falam, quando eu vinha para cá, né, a Glaucia falava, mesmo os professores têm uma visão super economicista da escola, eu falo, sim, então, precisamos discutir. Que os alunos têm essa visão, para mim também tudo ok. O que sempre me causa um pouco de espécie, um pouco de desconfiança, é que nós, professores, caiamos nesse conto dos economistas, que querem reduzir tudo à sua função econômica. Para o economista, por exemplo, por que é importante a saúde? Porque trabalhador sadio produz mais. Porque a indústria farmacêutica é uma indústria que movimenta bilhões. Vocês aqui em Guarulhos sabem disso, né? Pfizer, tudo isso.
Agora, você imagina que a gente chega para um médico e fala assim, olha, você é importante porque o trabalhador sadio produz mais e porque a indústria farmacêutica, ele vai falar, não, o sentido da minha profissão tem outra coisa. Produzir saúde, bem-estar e longevidade. Ele não aceita a redução do sentido da atividade médica a comissionamento econômico. Por que nós, professores, temos que aceitar? Por que nós temos que nos submeter à lógica da economia? Então, me parece que a grande questão é fazer circular essas ideias, fazer circular essa pergunta e desnaturalizar a resposta. Porque todos estão falando para a gente a mesma coisa. O que a gente tem que falar é falar, então, por que tem que ser assim? Né? Essa foi a pergunta, por exemplo, que a gente está com um auditório majoritariamente feminino. Essa foi a pergunta que as mulheres fizeram nos anos 60. Por que a gente não pode estudar? E criar uma realidade completamente nova. Mais da metade dos alunos da Universidade de São Paulo hoje são mulheres. Em 1930, 40, quando foi fundada, não tinha 10%. Quer dizer, quando se faz essa pergunta e desnaturaliza a resposta, porque lugar de mulher é na casa, desnaturaliza a resposta. Fala, como assim na casa? A gente tem chance de criar um novo, esse milagre do novo. Então, me parece, voltando lá a essa questão que não foi feita, a nossa grande questão é, vamos pegar essa questão básica, que é em nome do que a gente educa, e transformar numa questão política. Política não é partidária, não quer dizer que o PT, o PSDB, o PP, o PMDB falam isso aí. Política significa que diz respeito à nossa vida comum. Quando eu estou dizendo política, eu estou falando do governo. Em geral, o governo também não quer política, eles fazem negócios, todos eles. E acaba rápido. O governo é um negócio. Ou uma tecnocracia. Né? A nossa questão é que quem tem que discutir a política não é o secretário de Educação. Somos todos nós, professores, pais de alunos. Isso significa transformar a questão educacional numa questão política. Não é uma questão afinada com a visão de esquerda ou de direita ou de tal partido, mas uma questão comum a nós. Então, desnaturalizar, colocar essas questões. Né? Não funcionar, na verdade, é não funcionar como uma dente de uma engrenagem. Então, dentro de uma engrenagem, ele parou de funcionar, se tira por outra, ele funciona bem. Certo? Então, a gente tem que desautomatizar esse funcionamento. Parece. Temos mais uma pergunta aqui. Bom dia, professor. Eu até fui contemplado agora com a fala, mas mesmo assim, eu gostaria de perguntar novamente. Me parece que o Estado fica à espera de um milagre para a educação, realmente, né? E que o escolé desses secretários que tomam conta da educação é justamente isso, está lá. Né? Então, eles têm uma percepção totalmente contraditória. Porém, toda vez que alguém é transferido para lá, parece que eles mudam totalmente a concepção da educação. E aquilo que era para ser planejado durante décadas, para poder ter uma evolução, acaba mudando. Parece que é pastel, né? Cada um que entra quer colocar o seu e acaba modificando. E a pergunta era justamente essa. Como começar a reformular isso, levando para a escola a discussão realmente de base? Porque às vezes nós olhamos para os professores, para nossos professores, enquanto sala de aula, já não conseguimos enxergar isso, né? Se há esperança ainda. Porque o que demanda realmente isso é os seus colegas que estão lá em cima tomando conta do processo. Então, bom, duas observações. A primeira da esperança é o seguinte. Eu vou começar com uma frase da Arendt, Origens do Totalitarismo. A Arendt foi uma pessoa que viveu o nazismo, exilada por causa disso. E há um trecho do livro que ela fala: cada criança que nasce é um não ao campo de concentração. Cada um que vem à vida é capaz de mudar. Se nós acreditamos que o ser humano é capaz do novo, a nossa esperança só pode residir no fato de que, de vez em quando, aqueles que são novos no mundo têm coisas novas. Segundo ponto, aqueles que estão lá. Né? No geral, o que caracteriza o nosso governo, todos os governos, né? Da nossa era, não é do Brasil, é a tecnocracia. É a ideia de que a técnica pode substituir a política. Não me parece, assim, eu nunca nutro muita esperança, seja quem for, né? Se falar assim, eu vou pegar uma coisa banal, né? Quando me falaram, eu ri muito. Por uma série de questões que não vem ao caso, eu tenho alguma proximidade, por conta de amigos comuns, com o professor Fernando Haddad, e já o tinha antes dele ser eleito. E aí alguém me perguntou uma vez assim, você iria para a secretaria? Eu falei, não, porque meu lugar é da aula.
Não, mas precisaria de uma pessoa como você lá. Eu falei assim, eu não sei se eu faria lá alguma coisa boa. Porque a tendência da máquina estatal é reproduzir a máquina estatal. O primeiro ponto é esse. Depende simplesmente da ideia de quem ocupa. Tanto assim, isso a gente precisa amadurecer. Tanto é assim que foi saindo A entrando B, foi saindo B entrando C, e a lógica que se produz é a mesma. Como se essa lógica fosse supra-humana. Então, o primeiro ponto é que assim, a ordem estatal ela é uma ordem da reprodução. Né? A gente exigir, a gente achar que algum governo vai fazer uma revolução é um pouco visível, porque o governo está lá para governar. Né? Eu não estou querendo com isso pregar algum conformismo, eu já chego já. A impressão que eu tenho, no entanto, é que as grandes transformações que ocorrem na educação ocorrem, sobretudo, entre nós que fazemos educação. Onde é que está a parte, sim, essa inequívoca que tem a ver com políticas públicas? Para mim, formação de professores. Essa é a grande questão. Porque, para mim, a um governo não compete dizer como a gente tem que trabalhar na sala de aula. Toda santa vez que o governo vem com algum pacote milagroso da sala de aula, eu prefiro que eles fiquem quietos. Na verdade, você tem razão, né? Cada secretário que entra acha que tem que fazer um milagre, não no sentido argentino da liberdade, mas é um milagre, é uma forma mágica que dispensa os professores de pensarem sobre o seu próprio trabalho. E o que ocorre é que os professores, ao serem dispensados de pensar, se desoneram do êxito. Eu vou pegar uma coisa que aconteceu na rede pública em São Paulo, que, ao meu ver, era uma ideia absolutamente interessante do ponto de vista político, mas que foi um horror do ponto de vista prático, que foi o fim da reprovação. O fim da reprovação, o princípio político dela é genial. Significa que todo mundo tem direito à escolarização, inclusive quem não sabe equação de segundo grau. Esse é um exemplo dedicado a vocês da matemática, que adoram achar que o aluno não pode continuar a escolarização dele se não souber equação de segundo grau. O que eu tenho a dizer é que durante anos a gente proibiu os negros de frequentar a escola porque eram negros, e isso é injusto. A gente proibiu mulheres, como a minha avó, de ir para a escola porque eram mulheres, e isso é injusto. E proibir alguém de continuar na escola porque não sabe balancear a equação química é tão injusto quanto. Por quê? Porque é perfeitamente possível alguém que não sabe balancear a equação química terminar o ensino médio, entrar na universidade, fazer um curso universitário, fazer mestrado, doutorado e formar professores. Porque eu não sei balancear a equação química. Sinto muito. Deveria ter aprendido, é verdade, mas não consegui por alguma razão que eu não sei. Como vocês também deixaram de aprender algumas coisas. Então, essa é uma medida que significava o seguinte: o direito à escolaridade não está submetido a nenhuma outra coisa. Só que isso precisa ser discutido com o professor. Ou o professor crê nisto, ou será um desastre. Quando isso é tomado como uma medida técnica. Assim foi. E o que os professores fizeram? Se desoneraram do êxito. Falaram, bom, eu não criei isso, eu não vejo nenhum sentido nisso. Portanto, agora cada um passa, faz o que quer e não precisa mais dar aula. Foi um desastre. Por quê? Porque essa medida só faz sentido quando os professores se convencerem de que ela faz sentido. Então, a minha grande questão é o seguinte: o que eu preciso é uma forte, o que eu espero dos poderes públicos? Formação de professores. E depois, que não enche muito o saco do professor. Perdoe. Só isso. Deixa o professor trabalhar. Deixa ele planejar, o que é importante. Deixa ele conferir com seus pais, o que é importante. O governo que tenta dar para nós diretriz pedagógica viola a Constituição. A Constituição garante a pluralidade de visões pedagógicas. O governo não é para ser construtivista nem anticonstrutivista. É para garantir que todos os professores, construtivistas e não construtivistas, tenham igual direito de trabalhar. O governo está aqui para garantir que só professor que vota no PT, no PSDB, pode entrar na escola. A escola pública é a escola de todos, inclusive daqueles que a gente não gosta. Então, o que o governo tem que fazer é garantir condições de funcionamento da escola. Então, vou pegar o caso, na escola pública paulista estadual. As pessoas não têm papel higiênico. Isso sim é função do governo. Fazer a escola funcionar. Fora isso, deixa na nossa mão. E nos responsabiliza. E nós temos que responder pelo que sabemos ou não, que fazemos ou não. Mas o que eu tenho esperança é o quê? É o fato de que aquelas redes públicas de educação que têm algum grau de excelência continuem a despeito da troca de governo. Vou pegar um exemplo super básico. Por exemplo, na década de 80, no governo Luiz Erundina, quando ele era secretário, o professor Paulo Freire, se criou uma das coisas mais bonitas da educação pública paulistana, que é a sala de leitura. Não sei se vocês conhecem essa experiência. Um professor que é encarregado de letras. Bom, saiu
a Erundina e entrou, com perdão da palavra, o Maluf. Saiu o Maluf e entrou a continuidade do Maluf, que foi o Pita. Saiu o Pita e entrou a Marta. Saiu a Marta e entrou o Serra, o Kassab. Agora a sala de leitura continua funcionando. Continua, e funcionando bem. As escolas públicas municipais, pelo menos até o final, na sua grande maioria, do ensino fundamental 1, são 2 escolas, né? Eu não hesitaria em colocar minha filha que estuda em escola pública municipal. Hoje eu não colocaria em escola pública estadual, mas eu colocaria em escola pública municipal, sem problema, a despeito. Né? Então a nossa grande questão é como é que nós fazemos da educação um campo público e não governamental, que funciona com profissionais concursados que respondem pela escola. Porque também tem esse problema nós professores, nós não respondemos pela escola. A gente vai lá dar aula e fala, bom, não aprenderam, porque a família é desestudada, porque o pai é isso, né? A gente não responde, a gente diz, olha, os alunos chegam até nós, do jeito que eles são. A gente tem que ensinar. Tem que sair melhor do que entrou. Com mais coisa do que entrou. Bom, é assim a vida. Se 1 ou 2% dos alunos que frequentam, 3%, vamos lá, 8 anos de escola, saem sem saber ler e escrever, tudo bem. Eu vou ser super politicamente incorreto. Porque tem 2, 3% de débil mental, tá bom. É assim mesmo, é um problema mental. Agora, 18%, desculpa. Algo está errado com a gente, não individualmente. As nossas escolas estão produzindo algo errado. A gente precisa responder. Não dá mais para eu falar, eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. Coletivamente, não individualmente. Né? Veja, responsabilidade não é culpa. Culpa é individual. Não, vou pegar uma coisa bem banal para dar esse exemplo. O que é responsabilidade política do professor? Por exemplo, culpabilidade sobre a corrupção. Quem tem? Quem deu e recebeu dinheiro. A culpa é igual. O empreiteiro que deu, o fulano que recebeu. Os dois têm que ir para a cadeia porque eles são culpados. Quem tem responsabilidade pela corrupção? Todos nós. Não culpa, responsabilidade. Significa todos nós vivemos nesse país em que nós deixamos a corrupção medrar, não de agora, nem de 10 anos, 15 anos, mas de séculos. Culpabilidade, olha, eu não tenho nenhuma culpa pelo fato de que alguns dos nossos antepassados, não da minha família, mas dos nossos antepassados, foram escravistas. Não tenho nenhuma culpa. Vocês não podem me pôr no banco do réu, porque meu tataravô teve escravo. Assim como nenhum mérito do meu tataravô pode ser imputado a mim. Falar, ele era um homem muito inteligente, por minha causa, né? Não, isso faz o menor sentido. Agora, eu tenho responsabilidade pela herança de um país escravista, discriminador. Isso eu tenho. O que significa a minha responsabilidade? Que eu tenho que lutar para acabar com isso. Não importa o que eu não fiz. Importa que eu nasci nesse país e que eu preciso criar políticas públicas de emancipação do negro, porque nós temos esse legado. Então, isso significa responsabilidade política, não culpabilidade individual. Está claro essa distinção? Então, nós, professores, temos responsabilidade política pelo andamento da escola. E os políticos têm responsabilidade administrativa, não só política, pela viabilidade da formação do professor e do funcionamento da escola. Como cidadão, essa é a nossa luta. Como professor, a nossa responsabilidade é fazer com que a escola seja, agora vocês vão entender direitinho o que eu vou dizer, uma experiência formativa. Essa é o nosso desafio. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, o que eu tenho a dizer a nosso respeito é que quando a escola é firme, entra governo, sai governo, a gente continua aqui. E quando ela é fraca, também nenhum governante resolve. Então, a gente tem que separar um pouquinho o que é do âmbito do governo, o que é do âmbito da responsabilidade interna da escola. Temos mais uma pergunta, professor, que veio da sala lá, do pessoal que estava vendo pela conferência. Como lidar com a necessidade do ócio e a urgência do tempo na vida moderna, numa escola que usa a produtividade e se baseia em ranqueamentos? Ótima questão. Então, o ranqueamento da escola, o empreendedorismo juvenil da escola, significa a tentativa de domesticar a escola, de colocar a escola como um elemento da produção econômica. É essa a tentativa, o tempo inteiro. Então isso é anti-escola. Quando eu estou dizendo a escola eu não estou descrevendo o que acontece aqui. Eu estou querendo captar o espírito da coisa para a gente pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo é o contrário. Né? O ranqueamento é uma política pública de imprimir a lógica da produtividade industrial
para um campo onde ela não deve investir, que é a escola. Esse é o ponto. A gente tem que falar e falar assim, não, esta lógica serve para a gente level, não para nós. É essa a nossa luta, a nossa briga o tempo inteiro. Aqui na universidade, em cada canto. Tá? A grande questão é que a gente, em geral, se conforma com isso. Então, o primeiro ponto é ranqueamento, produtividade, etc. É a tentativa de desescolarização da escola. Está claro o que eu estou querendo dizer? É fazer a escola, continuar com o nome de escola, mas não ser nem o tempo, nem o espaço da formação. Quanto à questão do escolar, do tempo livre. Então, essa que é a questão. Né? O tempo livre é um tempo de formação, não é o tempo do nada. Então, outra questão que quando você falou, me veio, né? O que a gente tem feito hoje, a escola eu arranco do mundo produtivo, mas não ponho nada de experiência formativa. Tinha um funcionário muito humilde da Faculdade de Educação, que um dia veio me falar, ele quase que resumiu tudo que eu queria dizer na palestra, quando ele falou assim, quando eu era pequeno, a gente não tinha como ir para a escola não, né? 10 anos eu já estava trabalhando. E agora os meninos têm escola. E é bom que eles tenham escola. Mas precisa aprender alguma coisa, né, professor? Porque cabeça vazia é oficina do diabo. O que esse cara estava querendo me dizer? Não adianta eu ter a matrícula. Precisa que o tempo da escola seja um tempo de formação. Nesse sentido, me desculpe, eu sou extremamente conteudista. Conteudista não quer dizer que eu vou vomitar conteúdo para os alunos. Mas que o tempo que eles estão na escola tem que ser o tempo que eles aprendem alguma coisa. Senão, não é tempo escolar. Seja o que for, se aprender alguma coisa. Eu não preciso sair com a lista da FUVEST. Eu posso virar e falar, ao final do ensino médio, eles aprenderam só ótica física, ou só mecânica. Tá bom. Aprenderam algo, não? Não adianta nada eu passar por ótica, mecânica, cinética, e não ter aprendido nada. Então, o espaço da escola não pode ser um espaço esvaziado do aprendizado. Mas, por outro lado, o aprendizado da escola não pode ser esvaziado do sentido formativo. Então, é possível aprender sem que esse aprendizado tenha qualquer sentido formativo. Mas é impossível se formar sem aprender alguma coisa. Então, a gente tem que recuperar a escola como um lugar de aprendizado. Não é lugar de ficar só passando filme para as crianças, nem de socialização. Tem que ensinar. A gente fala e a gente tem uma interpretação um pouco simplória para a frase do Freire, uma frase com a qual eu não concordo. Todo educador educando, todo educando educador. Sim. Eu aprendo com os meus alunos aprendem comigo. Ocorre que, se eu tiver um aluno com quem eu não aprendi nada, ele pode continuar sendo um bom aluno. Ele não abre a boca, era tímido. Ele é um bom aluno. Mas, se eu não ensinar nada, eu não sou um bom professor. A forma específica pela qual eu, professor, educo é pelo ensino. É uma disciplina. Eu não posso fazer isso. Então, o primeiro ponto é, como é que eu faço? O espaço escolar? Claro, um pouco a gente tem que ceder, né? Então, tá, a gente funciona como ranqueamento. O quanto eu estou disposto a ceder e o que eu não estou disposto a ceder. Eu vou pegar, por exemplo, você acha que não é assim na universidade? A universidade é assim, meus queridos. Para poder ter direito de orientar e dar aula na pós, eu tenho que publicar um artigo internacional por ano. Durante um tempo eu falei assim, eu estou contra isso. Lutei. Mas essa ideia vai ser. O que eu faço hoje, eu falo, então, é isso. Essa regra do jogo eu vou cumprir. Um artigo por ano eu publico. É o que eu preciso fazer. Mas eu só faço isso para poder continuar dando aula. Então, essa clareza. Né? Isso tem um preço. Falando para Milton, né? Eu era uma pessoa super envolvida na formação de professores na rede pública. Eu deixei. Eu tive que largar um pouco isso. Porque senão eu não consigo escrever, produzir e publicar. Esse foi o preço. Mas eu estou um pouco negociando. Esse é o preço para continuar dando aula na pós-graduação. Veja, isso não faz nenhuma diferença no meu salário, eu continuo professor, só que eu posso. Né? Então, um pouco a gente tem que falar quanto eu cedo ao ranqueamento e o que eu não cedo. Essa é a nossa identidade. Né? O que eu posso mudar? Permanecendo o mesmo, permanecendo fiel aos meus compromissos. Então, a nossa questão como professor é, sim, ranqueamento não me diz quem eu sou. Quanto eu cedo, quanto eu não cedo. Por último, só um detalhe técnico acerca do ranqueamento. Né? Vocês sabem que o resultado final dessas avaliações maciças, ele é influenciado pela escola em média 12%. 88% desse resultado tem a ver com escolaridade de pai e mãe, com ambiente socioeconômico, etc. 12% em média. No máximo 30%. A gente tem que ter clareza de onde a gente entra e onde a gente não entra. A gente não está ali para o moleque tirar 10 no Enem.
Está ali para que ele saia com mais do que aprendeu. Porque senão a gente também vai ficar falando, olha, eu nunca vou tirar o 10 ou nem, então, portanto, o que eu faço? A gente na escola sofre de uma síndrome que é muito adolescente. Ou a gente é onipotente, a escola poderá tudo, fará a revolução do mundo, eu tenho a dizer para vocês aqui, não fará, ou a gente não pode nada. Você percebe? Ou a gente é aquela instituição que fará o país justo, democrático, econômico, etc., ou a gente não vale para nada. Não é. Nem uma coisa nem outra. Vocês querem, eu vou insistir, vocês querem um Brasil justo? Ótimo, arregaça a manga e haja politicamente. Como professor, vocês têm que ensinar. Vocês têm que fazer da escola um lugar de experiência formativa. Então, a gente tem que se equilibrar entre isso que é da ordem da demanda externa, sobre o qual nós não temos acesso, e aquilo que é nosso. Os antigos falavam que isso era a divisão entre fortuna e virtude. Fortuna é a sorte, o acaso. A virtude, né, traduzindo, a virtude é a tua qualidade. Fortuna é o seguinte: vocês nasceram brasileiros, homens ou mulheres, negros ou brancos. Isso não é fortuna, né? Vocês escolheram. Agora, tem coisas na vida de vocês que vocês escolheram. Que vocês são porque vocês tomaram esse caminho. Isso é da ordem do virtude. Da tua virtude, da tua excelência, do teu erro, do teu acerto. Então, a gente vai ter que se equilibrar entre a fortuna, não está na nossa mão, que as nossas escolas são avaliadas por uma avaliação ranqueada nacional, mas está na nossa mão a nossa sala de aula. Talvez, vamos ser muito pessimista aqui, que me parece que a coisa mais interessante do campo da sala de aula é que, de verdade, quem aqui já é professor, só para ter uma ideia? Então, vocês sabem bem, né? A gente que é professor, quando entrou na sala de aula e fechou a porta, aquele espaço é nosso. Não tem como. E a gente não pode usar a desculpa de que o que ocorre lá fora determina 100% do que ocorre lá dentro. Não é verdade. A gente sabe que não é. Tanto assim que tem dia que a gente dá aula boa, tem dia que a gente não dá aula boa. Todo mundo. Palestra, tudo assim. Né? A nossa questão é separar aí o que é da contingência do que é da escolha. Está claro, né? Que eu estou dizendo contingência e escolha. Fortuna, virtude. Bom, infelizmente nós temos que encerrar, professor, por conta do nosso tempo, mas agradeço em nome de todo mundo pelo tempo dedicado à palestra e também agradeço a presença de todos. Estamos então dispensados para o almoço e retornaremos com as atividades às 14h. Obrigada. Obrigado. Bom conversa com vocês. Extremamente tocante o carinho e a generosidade que vocês vão receber. Bom trabalho. Boa escolha para vocês, né?